Nesse vídeo eu vou estar ensinando como a gente usar o Bloom TC50 no comando Mitsubishi M80. Então, a primeira etapa que eu vou fazer é a parte de calibração dele. Para mim fazer a etapa de calibração, o que eu vou precisar fazer? Vou precisar encontrar qual é o comprimento dele. Para me encontrar, eu vou vir com o relógio apalpador, encostar na face do spindle, zero relativo da máquina, encosto lá na pontinha de baixo dele, movo ela em X e em Y até eu achar o ponto mais baixo da ferramenta e vejo qual é a medida que deu do relativo. Essa medida do relativo, vou vir aqui no setup, ferramenta 20, vou colocar ela aqui, no meu caso 202.401, o raiozinho da ponta vou colocar aqui, é 3 no meu caso aqui. Feito essa primeira medição, a gente vai fazer a calibração dele. O que você vai fazer? Você vai pegar um anel padrão, posicionar ele desse jeito como eu posicionei ali no rolamento, no anel. E daí você vai executar o programa de calibração dele. Como que eu vou fazer esse ciclo de calibração? Eu estou aqui com o manual do Bloom. Se você não tiver ele, pode me pedir que eu vou te enviar. E daí aqui ele vai explicar tudo. Vindo na parte calibração nos eixos XY com o anel, eu vou executar G65 P9700 C1. C1 significa calibração por anel e o S é a medida do anel. Então vamos lá. Seria exatamente assim. Eu não vou executar porque isso aqui não é um anel, então não tem como eu fazer a calibração, tem que ser no anel. Mas eu vou executar a medição. Por quê? Você vai executar a calibração. Depois que você executar a calibração, você vai executar a medição. A medição é exatamente o mesmo programa de calibração, com exceção que o C1 vira A1. Aí eu já estou fazendo medição. Mas isso tudo está no documento. Depois que eu calibrei, eu vou vir aqui e vou fazer a medição. Desse mesmo jeito eu posso dar Start. Setar a linha no R12. Vem aqui e dou Start. Eu observo se o probe liga. Sempre observa se ele liga. Aqui pode ser que a minha peça mexa porque ela está solta. Ó, ela mexeu um pouquinho. Mas aqui é só pelo vídeo, então tem como dar pra ver. Então pronto. No final ele desligou. Agora, onde que eu vejo essa medição? Aqui mesmo no manual, ele vai me falar. Então, por exemplo, quando eu for fazer medição, eu vou vir aqui para a parte de cima. A medição fica aqui no começo. Aqui, ó, medição do diâmetro interno. Foi exatamente esse que eu executei. Então ele vai me falar resultados. O diâmetro está no hashtag 106 e a diferença no hashtag 107. O que é essa diferença? Como eu coloquei isso, ele vai calcular o que ele deu menos isso aqui e vai me falar qual é a diferença. Então vamos lá. Para mim achar as variáveis, eu vou aqui no lado. Variáveis. Hashtag 106. Então aqui ele me deu que aquele furo ali tem 36.527 e a variação pro que eu coloquei no programa meu aqui é de um centésimo e meio quase. Então agora eu já aprendi como que faz a calibração, como faz a medição, certo? Agora vamos aprender a fazer o zero pés. O zero pés, mesmo manual. Eu vou vir aqui mais para cima, no começo do manual, que é a parte de zeramento. Então aqui, ó, referência da peça, esse é zeramento. O programa meu vai ser o mesmo, ó. A única diferença é que eu vou colocar, eu tiro o A1, vou colocar W.
E o meu W é o valor que eu quero atualizar no meu zero peça. Observem como que está o meu zero peça. Vou vir aqui, vou colocar W 50. Eu vou usar o 5.5 porque eu estou utilizando o 5.4 para fazer outra coisa aqui. Então vou vir aqui, vou dar um ciclo start. Observa sempre se ele liga. Posso deixar ele fazer o meu zeramento. Beleza? Fez. Ele não atualizou aqui porque aqui está o 54 ativo. Vou vir aqui no MDI. Eu vou ativar o 55 para vocês verem. G55. Então lá, ó, zerado. G55. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu não vou demonstrar todos aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas, por exemplo, se eu for fazer um zero peça como se fosse nessa posição aqui, ó, da castanha. Nesse caso eu usaria o ressalto. Então eu vou vir aqui, ó, para baixo. Nesse caso eu vou usar esse aqui, ó, um ressalto. Aí é bem simples, ó, o S é a medida desse ressalto meu, por exemplo aqui, ó, 40. Aqui, ó, vai ser S de 40. Aí X1, que é que eu vou fazer a medição em X. O Z eu vou colocar, tem ali, ó, o Z e o W. O Z, porque eu vou ter que posicionar ela aqui em cima. O Z é o tanto que ela vai descer para dar o toque. Então eu vou ter que pôr meu número em Z. E o W é o zero peça. Bem simples. Eu posso fazer duas linhas ao mesmo tempo. Então se eu quiser eu posso fazer uma linha X e a outra linha embaixo já o Y. Aí ela vai medir aqui, volta para o centro e já mede em Y também, ao mesmo tempo. Não precisa necessariamente fazer as duas separadas, tá bom? O que a gente mais vai utilizar é esse aqui. Por quê? Normalmente é um quadrado que a gente mede, então a gente para o probe no centro, em cima dele. E daí a gente faz a medição em X, medição em Y. Como se ele fosse um ressalto. Esse é o mais utilizado. E daí pra gente fazer o nosso zero peça, é a mesma coisa. Só que aqui a gente vai usar o ponto único, que é esse aqui, ó, referência da peça, ponto único. Eu vou colocar lá o G65, P9700, o Z, o tanto que eu quero que ela desça, e o W, meu zero peça. Então eu vou demonstrar aqui para vocês verem. Para eu tirar essa minha peça daqui. Então eu vou posicionar ele. Por exemplo, eu vou fazer em cima ali da castanha, ó. Posicionei um tanto acima. Vou ter que digitar aqui tudo novamente. G65, P9700. Então vou vir aqui, ó. Sempre tem que ter T20, M6, P G65, P, já esqueci. Vou ver aqui de novo. 9700. Daí eu ponho Z menos 5, por exemplo. W 55, que é o meu zero peça. Aqui eu posso ativar o meu G55 até antes se eu quiser. Não é obrigatório, é só o G55 para mim ver a medição. Então vou vir aqui, vou dar um ciclo start. Aqui, ó, é sempre bom você ver, eu dei o ciclo start, deixei o potenciômetro em 0, ela vai descer 10. Então eu vou olhar ali, ó.
Encostou. Isso subiu de volta aqui. Como ela leu M30, então ela tirou fora o meu G55. Mas vou ativar ele para vocês verem. Ativei ele e tá em Z206. Por que que tá Z206? Porque o comprimento da minha ferramenta é 202. Então, na verdade, 206 menos 202 é 4 milímetros. É o tanto que ele tá para cima aqui.